Tá bom. Estamos de volta aqui, né, Fu? Tava até com saudade já. quase Faz 2 semanas assim, né? a gente tá aqui. Verdade, no último você não tava, né? Verdade. E mudamos um pouquinho a mesa, né? Exato. Então, A ideia é essa pessoal, mesmo, estamos começando mais um InoveCast com estratégias na mesa. Do meu lado, o Head Coach Carson Grace aí. Olá, pessoal, boa tarde. General. E na nossa frente, a nossa médica que nos acompanha aí, exatamente. doutora Alexa Escavassia. Alexa Escavassia? Tá Escavassa. Então, o que é russo? É italiano. Italiano? Registrado errado, mas é italiano. Escavaccia. Como todos, né? Como todos os italianos, eles estão errados. Volpe com I, Volpe com E, né? Mas essa história, os caras falam que Volpe com E é do norte e Volpe com I é do sul. E na a Itália. família Volpe é muito conhecida na Itália, viu? Inclusive aparece naquele filme lá da família Dom Corleone. Verdade, cara. Poderoso Chefão. Parece uma coisa atrás lá, né? Verdade. Tem umas passagens aí que vamos ver se a gente conta aí no caminho. Mas, pessoal, nós resolvemos aí melhorarmos as nossas estratégias, né? Não só no tatame, como fora dos tatames, né, Fulvio? Exato. Né? E trazer um pouquinho da medicina para dentro do lado profissional, para dentro do lado esportivo, né? Isso aí. E nada melhor que contar aí com a doutora Alexa. E para quem não a conhece, eu já faço um acompanhamento com ela já tem quase 2 anos. Eliminamos aí já 25 quilos, tinha sido 22, mas cheguei nos 9,9. Boa. E, Alexa, conta um pouquinho da sua história para nós, tá? Por que você escolheu esse lado de medicina esportiva, de acompanhar atletas? Por que você escolheu a medicina? Quando que surgiu esse amor por estudar o corpo humano? Bom, eu sempre quis fazer medicina, nunca quis fazer outra coisa da vida. Até na época do cursinho eu fiquei pensando em outras N possibilidades, nenhuma foi realmente convidativa. Aí, durante a faculdade, a gente estuda muita doença, é sempre doença. Como tratar doença, pouquíssimo como prevenir doença. E aí, ver na atividade física, no estilo de vida, basicamente nisso, que dá pra prevenir muita coisa e às vezes até tratar. Você sempre praticou atividade física? Sempre é uma palavra forte. Eu fiz atividade física por muito tempo contra a minha vontade. Como a maioria da população, né, cara? Meus pais. Minha mãe. Eu tinha hiperlordose e escoliose bem feia. E uma das alternativas era cirurgia ou natação. E aí a gente tentou natação por 9 anos contra a minha vontade. Nossa, você foi até longe demais. Cara, 9 anos. Foram 9 anos. Assim, que eu lembro das minhas contas, acho que foram 9 anos. Completamente contra a minha vontade. Depois eu aprendi a gostar, mas na época eu odiava muito ir. É porque o corpo gera uma dependência, né? Na época eu não entendi isso muito, não. Depois, né? 9 anos? E você sente vontade de nadar hoje ou não? Eu sinto. Tá vendo? Eu fico pensando, Mas é porque fica na memória isso daí, né, cara? É uma coisa que você já sabe. Onde que dá pra eu nadar? Onde que tem espaço? Onde que a piscina é ok? Fico pensando nisso. Não fui atrás não, mas penso. Eu pergunto isso porque eu treino desde os 8 anos, tô com 32. Então, quando eu fico 2, 3 dias sem treinar, a cabeça já começa eu preciso treinar. E faz diferença. Consegue ficar sem treinar, Fu? Não, de jeito nenhum. Não com a mesma intensidade de uns anos atrás, né? Mas eu não consigo ficar sem, não. Tanto é que, pra quem não sabe, todo o caminho que eu faço, o trajeto da minha casa pra academia, na casa da minha mãe ali, eu só passo de bicicleta. Que é preguiça de tirar o carro da garagem também, porque os cachorros, quando já abrem o portão, eles tentam fugir. Mas é mais pelo exercício também, né? E aí você chega na academia e corre 5 km. Então, eu tava fazendo isso. Esses dias eu teve parado agora, viu? Mas a ideia sempre foi essa aí. E assim, a gente percebe que esse sentimento que você acabou de expressar aí, a maioria das pessoas dessa forma. São todos assim. Porque, na verdade, às vezes a pessoa não encontrou aquilo que faça ela ter essa coisa de querer voltar no outro dia, igual a gente encontrou no jiu-jitsu, não é atividade física, enfim. Mas muitas das coisas que eu faço de atividade física hoje é necessário por causa de lesões que eu tenho na coluna e eu sou obrigado a fazer para não voltar e não piorar do estado que eu já me encontro. Então, que tipo de lesão que você tem? Eu tenho 2 hérnias de disco na cervical
E tenho 5 hérnias de disco na lombar. A lombar é inteira, da L1 e S1 inteira. Tem pouca hérnia. Discopatia grave, né? Às vezes, se eu levar meu exame de ressonância magnética no médico, o cara vai perguntar se eu tô andando ainda. Ah, então um detalhe legal. Porque o sobre propósito, médico. ninguém acreditava que eu ia conseguir voltar ou fazer alguma outra coisa. Ele procurou ortopedistas em Franca, né? E confirma essa história aí, Fulvio. E os caras te colocam na cadeira de roda, é verdade? O cara falou pra minha mãe assim, ó, olha só, a psicologia do médico pra falar pra uma mãe que o filho dela, se continuasse fazendo o esporte que eu fazia, que era o jiu-jitsu, ia acabar numa cadeira de rodas. Olha só. Nossa. Então, o que você falou sobre o que a medicina estuda sobre patologia, só estuda doença, isso é verdade, mas eu percebo, na educação física também era a mesma coisa. Ninguém faz um trabalho de prevenção. E o exercício físico, a alimentação, isso é importante. Você consegue reduzir a incidência de doenças ou qualquer outras enfermidades que você venha a ter posteriormente. Mas a gente percebe que isso aí é todo um sistema que é organizado para que você consiga consumir. Isso vai melhorando, eu acho. Sim. Assim, vem se falando mais sobre prevenção das coisas com atividade física, com alimentação, com estilo de vida saudável de maneira geral. Mas ainda assim não é super difundido e as pessoas elas não levam tão a sério assim. Elas acham que a resposta quando você dá um remédio para tratar um problema, ela é muito mais rápida do que quando você tem que mudar hábitos, além de que demanda esforço para isso. Demais, e às vezes é necessário também o acompanhamento do medicamento, né? Às vezes as coisas elas fluem em conjunto. Porque a pessoa estourou tanto o corpo dela durante anos e anos que ela não vai conseguir nem fazer uma corrida, né? Não. Por isso que existem vários tipos de atividade física também. É o que o Fulvio estava falando. Às vezes a pessoa não encontrou a atividade física que ela realmente gosta de fazer, que faça ela querer voltar no dia seguinte, mas em algumas situações, principalmente quando a gente leva em consideração lesões, encontrar atividades físicas que não necessariamente a pessoa goste, mas que tragam benefício para ela. Por exemplo, algumas pessoas, é necessário fazer atividade física na água, porque não tem impacto, ou sentado, como bicicleta, academia, fisioterapia também, às vezes, acaba até entrando como uma atividade física, mas sempre acompanhado de um profissional que sabe o que está fazendo, que tem uma noção do que é aquele problema que a pessoa tem, quais são as melhores formas de auxiliar ela. E é legal essa parte que você comentou, de procurar um profissional que saiba o que ela está fazendo. Porque hoje a gente tem muito coach, muito guru, né? Que vai passar uma receita, que vai passar um treinamento. Às vezes a gente percebe um pouco nesse meio esportivo que quando a pessoa é procurada, ela tenta de tudo quanto é forma cativar aquela pessoa e não fazer aquela que a gente falou aquele dia com o Rodrigo aqui, sobre tentar fazer aquela análise de a pessoa, você vê se ela tem condição ou não de treinar, o que você vai propor para ela. Sim. Em cima da pesquisa que você faz, daquela ficha de anamnese que a gente faz com o aluno quando vai entrar na academia, para perceber o que ele consegue fazer, quais aptidões que ele tem, se ele vai trabalhar o treinamento direcionado para a pessoa, especificamente. Eu acho que dessa forma a gente consegue ter um resultado mais rápido, porque hoje em dia é tudo muito do imediato. Então, como você falou, o médico, quando receita o remédio é instantâneo, né? Agora, o exercício, a Alex falou, demanda tempo, a pessoa tem que mudar todo o estilo de vida dela, e isso às vezes é muito, eu não quero. Então, assim, pra gente deixar bem claro pro pessoal, ficou a vida inteira fazendo errado, cara, pelo amor de Deus, tenta alguma coisa pra você melhor, muda esse estilo de vida. E esse lance que você falou de fazer uma análise de anamnese, isso é feito na medicina, né? Sim. Tudo pra gente é feito à base de uma anamnese, então é uma entrevista. Sim. Que, a depender da situação, do contexto e tudo mais, ela pode ser muito curta ou muito extensa. Depende de tudo que você quer abordar com o paciente. É claro que o ideal, o que a gente aprende, é que ela seja o mais extensa possível. Você consiga abordar todos os aspectos da vida da pessoa, da família da pessoa, do ambiente que ela mora. Rotina de trabalho. Tudo, né? Principalmente rotina. Bom, pelo menos pra minha área, a rotina de trabalho ela é muito importante. Porque a gente precisa entender onde que a gente consegue encaixar melhorias, onde não, onde estão os principais erros, onde estão os principais acertos. Por exemplo, da rotina de trabalho, tem muito lugar que todo dia pede alguma coisa. Então, na empresa a gente costuma pedir um lanche da tarde. Esse lanche da tarde é sempre um salgadinho, um bolo. Não que você não possa comer isso, mas todos os dias você começa a ver erro. Porque assim, você sabe que você vai comer aquilo ali. A pessoa deixa de levar um lanche um pouco mais completo, como uma fruta, ou um pão com alguma proteína, ou
Nossa, tem várias diversificações Vamos do gerar lanche polêmica completo. aqui, Fluffy? Como é que é a Vambora, rotina vambora. do médico? É uma pergunta difícil. Bom, eu posso falar da minha, porque a rotina varia muito de como cada um tem as suas coisas pra fazer, mas em plantão. Plantão tem uma média aí de 12 horas de duração, às vezes 6, às vezes 18, às vezes 24, às vezes 36, depende de muita coisa. Claro que 12 horas, assim, deveria ser o limite, passando disso a coisa já deixa de ser saudável de longe. Mas às vezes a gente faz. E nesse período a gente tem um tempo pra comer, dependendo de cada serviço, é um tempo variado aí. 1 hora, 1 hora e meia, 15 minutos que você sai pra comer e volta. Não é muito fixo. E a gente tem que tentar encaixar nesse período. Então o plantão é das 7 da manhã às 7 da noite, ou das 7 da noite às 7 da manhã. Então, deixa de dormir, dorme mal. Atividade física. Muitas vezes deixa de fazer atividade física porque tem uma demanda mental muito grande no plantão. Às vezes nem é uma demanda física, você não sai com cansaço físico. Mas que senta, levanta, anda pra lá e pra cá, mas um cansaço físico bem ok, pelo menos pra mim. Mas às vezes um cansaço mental bem significativo que, a hora que você sai do hospital, você não quer interação social com ninguém. É que você só absorve energia ruim ali, Exatamente. né? Você tá tipo, louco, cara. tudo leva problema. Exato, Você tem que exato. resolver problema Sim. o dia todo. Então, tem essa demanda. E é problemas assim, viver ou morrer, né? Então. Muito É um trabalho muito também. desgastante. A Vou cabeça salvar ou não vou Sim, conseguir sim. salvar isso aqui? dá pra entender, pô, porque às vezes não consegue fazer uma atividade física, a cabeça não vai deixar, né? Mas o importante é não desistir também, Sim, né? Porque sim. se for por todas as vezes Não, que eu chegar aí- cansada e falar não vou porque eu tô mentalmente cansada, Aí vira aqueles médicos pequenininhos, né? exatamente, Nossa, vai ficando cada vez pior. Até é uma coisa que eu reforço bastante com os pacientes. A atividade física a longo prazo, ela melhora essa questão do cansaço mental, da disposição, até do raciocínio. Pra gente clínico, mas do raciocínio lógico durante o É dia. até um gancho que eu vou puxar para nossa área, né? Fazer um adendo aí, Fulvio. Eu acho que todos os exercícios você consegue tirar o foco da sua atividade Sim. profissional para atividade física. Só que Sim. o nosso é um jogo de xadrez, né? Não, cara, e Não assim... consegue focar em mais nada. Não dá. O jiu-jitsu, ele força a sua mente. Você não pode ter uma distração nenhuma do exterior na hora que você tá lutando, senão é caixão, não tem jeito. Então, ele te exige muito, além da parte física, a parte mental. E assim, eu gosto muito de frisar isso aí pro pessoal, é que tudo é treinável. Então, além da gente conseguir... Por que o jiu-jitsu hoje está numa alta muito grande? Porque o jiu-jitsu treina a mente das pessoas, treina a cabeça das pessoas em saber como lidar em situações de alto estresse, situações difíceis. Para o exercício físico, musculação, funcional, também é a mesma coisa. Você precisa treinar, você precisa entender, treinar a sua cabeça, que aquilo ali é importante para N coisas na sua vida. Então, tudo que você falou, e o mais importante de tudo, prevenção. É prevenção. Para que deixar, Sim. para remediar? Faça uma prevenção. Prevenção de que forma, Eu né? tenho uma pergunta para Alex, Ixi. porque ela tá recebendo bastante atletas de jiu-jitsu hoje, né? Bastante. E a maioria com micro lesões, pequenas lesões. Pequenas lesões. E são sempre lesões de articulações. Que Recorrentes também, né? e elas são recorrentes. Nunca foi, tive uma lesão, Não, resolvi. é mesmo, a vida. Curou, né? Exato. Nunca curou lesão. Nunca curou. Eu acho que o que a gente precisa entender com relação à lesão é o seguinte: depende de muita, muita coisa. Tem algumas pessoas que já têm ligamentos mais frouxos, isso pode facilitar ou às vezes dificultar a lesão, depende muito do estresse que aquela articulação tem. O aquecimento é extremamente importante. Para aquela articulação ela tá bem aquecida, ela não distender, não Acho que ter qualquer atividade física, rigidez. né? Para toda atividade física, mas as de contato acaba Sim, sendo de mais contato, de intenso. explosão muscular, Isso. é necessário ter um bom aquecimento. Porque às vezes você persiste muito tempo num mesmo movimento que também força a articulação. Apesar de forçar a musculatura toda, mas a articulação é onde tá. E muita isometria, né? Isso. O jiu-jitsu é muito isométrico. Mas é tipo igual na corrida. Depois dos 3 primeiros quilômetros, você começa a soltar o corpo, né? Sim. Aí você tá quente. Mas então, eu acho que é todo um processo que você começa a habituar e ele já entende. Só que assim, em termos de corrida, a gente já viu várias vezes. Mais do que 5, 6, 10 quilômetros já começa a ser prejudicial. Sim. É o que você estava É falando. uma quimioterapia quase, já né? te começa a te arrebentar, ele vai queimando todas as suas energias. É. Então, não dá. O ideal seria 5 quilômetros ali, não precisa passar de 5. A atividade física, para ser saudável de maneira geral,
ela tem algumas recomendações da OMS, que é bem mínimo por semana, mas ela não pode te levar ao extremo o tempo todo. Então, até a gente fala, atleta profissional, ele não é saudável. Sim, Definitivamente. Tipo, não é um estilo de vida Esporte saudável. profissional não é saúde, né? Desde a parte mental, a física, tanto a questão de lesão, mas tem uma coisa que a gente precisa aprender com um atleta profissional: a recuperação. Eles, toda vez que lesiona, realmente fica afastado pelo período que precisa realmente ficar afastado, independente se, vou perder performance, vou perder massa, vou perder o que quer que seja. Eles ficam afastados o tempo que Respeita o precisa. processo, né? Exatamente, respeita o processo de cicatrização, retorna lentamente, sempre reforçando a parte do aquecimento, mas não adianta só isso. Até eu comento muito isso com o pessoal do jiu-jitsu no consultório. Precisa beber água. Precisa estar sempre com a musculatura muito bem hidratada, reforçar a água, principalmente que é um esporte que perde muito líquido durante o treino em si. E uma ingesta alimentar adequada. Então, assim, não adianta comer porcaria o dia todo, beber 5 litros de água, que até é demais, e treinar depois. Pegou o corte aí, João? Atletas do jiu-jitsu, bebam água. É verdade, cara. E porque aí chega, a musculatura, ela não tá recuperando de maneira adequada, porque não tá tomando a suplementação adequada. Todo mundo esquece de tomar suplemento, eu não vou nem comentar essa parte. Não, sei. E às vezes de se alimentar também, né? Assim, é claro, tem correria do dia a dia, não dá pra falar que a gente quer uma alimentação perfeita de pessoas que elas não são atletas profissionais. Mas que tente comer bem já ajuda. Não precisa assim, nossa, uma alimentação perfeita, não tenham Sim. nada fora da dieta. Mas que que tenha ingesta adequada de proteína para fazer uma recuperação muscular boa, eficiente. Para todo tipo de atividade física, a ingesta de proteína adequada é extremamente essencial. E o que você notou diferente do pessoal do jiu-jitsu para o não praticante de jiu-jitsu? A parte intelecto, a parte de fisiologia, a parte de estratégia. Eu acho que são públicos muito diferentes. Eu acho que entra junto com alguns outros grupos de pessoas que precisam treinar para esvaziar a cabeça. Então, são pessoas que vão pro treino num treino que elas precisam prestar atenção só no treino. Porque, por exemplo, na academia, por mais que você tá ali contando as repetições e tudo mais, você voa, né? A cabeça vai longe. Então, tem gente que não tem perfil para fazer esse tipo de atividade física. Principalmente para questão de ansiedade, controle de estresse e para sono. Tem gente que precisa ter essa atividade física intensa, com a mente vazia, para conseguir regular muita coisa na vida. Até manter a cabeça vazia ou focada em uma coisa só ajuda muito no controle do estresse. De maneira geral, assim, não só aquele estresse de um momento, me estressei para resolver um problema X, mas daquele estresse recorrente da vida que a gente chama de estresse crônico, que é o que faz a gente procurar por alimentos mais gordurosos, que tragam uma energia mais rápida e tudo mais. Então, manter o controle da mente é muito importante para isso. Então, e são públicos diferentes. Do controle da mente é bem legal, porque existem alunos, né, Fulvio, com um certo grau de autismo. Sim, cara. E eles parecem mísseis teleguiados. Por quê? Você chega muito lá... mais focados do que nós, né? Você vai aprender a fazer uma posição e você faz repetição de posições, né? Então o cara faz 20 armlocks para direita, 20 armlocks para esquerda, 20 triângulos para direita, 20 triângulos para esquerda, 20 americanas para direita, 20 americanas para esquerda. Isso durante um mês inteiro, durante um ano inteiro. E a hora que o professor dele, o mestre, fala para ele, você vai fazer isso, isso, isso. Como é que é, Fulvio? Cara, às vezes você não precisa. Você mal começa a explicar para ele o que ele tem que fazer, é automático. Ele faz assim. A gente ainda consegue fazer, tem muito treinamento na academia que a gente venda os alunos. O cara faz tudo. Muitas das vezes a gente está lutando, às vezes numa situação desconfortável, a gente acaba fechando os olhos, porque sabe o que está fazendo ali. Então, a concentração em cima do que você está fazendo é muito importante. Não tem como você pensar em outra coisa na hora. É impossível. Nunca consegui estar pensando lá no trabalho, enquanto está lutando. Não dá. Porque é toda hora uma situação difícil. Então, você tem que lidar tanto da parte mental quanto da parte física. Saber raciocinar rápido para fazer uma resposta rápida para aquele movimento que o adversário fez e ter força física ou até uma percepção rápida muscular para conseguir evitar ou conseguir antecipar o que o cara vai fazer. E foi por isso que eu perguntei para a Alexa, né, dessa resposta, né, da pessoa que treina para a pessoa que não treina o jiu-jitsu. Em um tratamento, por exemplo, o que você já conseguiu notar aí, sabe? A pessoa, ela dedicou, ela focou e fez assim,
seguir o seu protocolo. Sim. E a pessoa que não treina. Porque o que eu vejo dos atletas de jiu-jitsu, eles são muito dedicados, muito focados, né? E a hora que ele segue um protocolo à risca, aquilo acontece, né? Sim. Na verdade, seguindo protocolos à risca, quando você vai num profissional que sabe o que tá fazendo, que se dedica a realmente estudar para um resultado, é bem diferente. Mas precisa seguir. Aí a gente entra em grupos de pessoas. O grupo das pessoas do jiu-jitsu são normalmente pessoas que seguem. Por mais que você falhe, uns demoram mais do que outros para seguir, porque isso é normal. Mas eles trazem resultado. Funciona mais ou menos do mesmo jeito em esportes que as pessoas são muito unidas em questão de grupos. Por exemplo, no CrossFit, fiz CrossFit por muito tempo, não tô fazendo agora por questão de horário mesmo, mas também é uma população que é um grupo, todo mundo é muito unido. Então, é pra seguir protocolo, vai fazer todo mundo junto, vamos fazer uma dieta X, vai todo mundo junto. A questão de assiduidade de treino também é muito diferente, é a mesma coisa como funciona requer no muita jiu-jitsu. atenção, porque os movimentos são difíceis do CrossFit. Sim, né? mas assim, se não tiver um É uma controle, comunidade. é uma comunidade, é exato. isso. E as pessoas, elas vão no treino. Não são pessoas que pagam o treino pra ir uma vez na semana, 2 vezes na semana, igual a gente vê muito em academia mesmo, de musculação. Então, acaba criando aquele senso de comunidade, todo mundo vai meio que se ajudando. Um tá com lesão X, o outro vai lá, ajuda, toma suplemento Y. Então, assim, essa questão de resultado funciona muito melhor em comunidades. Sim. Que tá todo mundo fazendo junto. E é legal esse lance de comunidade, porque todo lugar que eu viajo do mundo, eu levo a faixa e pego o kimono emprestado. Exato, isso é importante. Então, recentemente nós montamos um escritório em Ribeirão e eu comecei a frequentar e visitar as academias. Aonde o pessoal do jiu-jitsu vai, ele é bem aceito. Qualquer lugar. Então, e quando você sugere um tratamento, um protocolo que você segue, ele quer aquele profissional. Putz, velho, mas peraí, você pesava 122 quilos. Sim, a pessoa já via determinação, já. Isso é muito significativo, Exatamente. cara. É uma comunidade Sabe que você universal vai empenhado, hoje, né, Fu? exato. Porque, sim, pra quem teve sobrepeso, sabe o tanto que é difícil, o tanto de coisa que você tem que abrir mão. E não é só na parte da comida, às vezes é locais que você tem que frequentar porque não pode, você tem que ficar me cerceando. E aí a pessoa vê que você é empenhado, fala, pô, cara que conseguiu perder, consegue fazer qualquer coisa. Acordou cedo, conseguiu perder peso, rapaz, cara. E aí tem um detalhe, né? O fato de conseguir perder peso, tem pessoas que geneticamente não conseguem sozinha. Sim. Se não procurar um auxílio, não vai, né? A questão da perda de peso, na verdade, a questão da obesidade, tem alguns genes da obesidade. Então, assim, não necessariamente que você tem aquele gene, você vai ser obeso. Mas, normalmente, aquele gene já tá... predisposto. Assim, você tem uma predisposição a ser obeso, não necessariamente aquilo é obrigatório de acontecer. Mas, levando em consideração o estilo de vida que a gente tem hoje, assim, todo mundo, não dando exceções, acesso a muito alimento industrializado, tudo é muito fácil, a gente resolve sem levantar da cadeira. Então, uma analogia bem leve. Antes a gente tinha que levantar para mudar o canal da TV, hoje a gente muda do telefone se você não achar o controle. Antes você tinha que pegar na locadora, ver um filme, ficar procurando um filme pra você assistir. Hoje você entra no telefone e tem 1 trilhão de alternativas, você escolhe uma. Então, assim, tudo ficou muito mais fácil. Você quer comer um negócio, não tem que sair nem pra comprar. Você pede pra entregar na sua casa e chega de maneira instantânea. E as coisas industrializadas, elas estão muito mais industrializadas do que elas já foram um dia. Então, a gente vive num ambiente que induz a gente sempre a ser mais sedentário e a consumir mais coisa industrializada, assim, conservante, açúcar, farináceos. Fica um ciclo vicioso, porque depois que você consumiu tudo isso aí, vai ter que tomar medicamento pra não sei o que, então... Sim, mas tipo... tem todo um sistema todo atrás, mundo tá vivendo assim. Exato. Algumas pessoas vão realmente desenvolver obesidade porque elas têm uma predisposição genética, porque elas têm outras situações por trás disso. Muitas vezes tem uma compulsão alimentar não percebida, que é o que mais acontece. E não é aquela compulsão contínua, é compulsão por momentos, assim, ou por alimentos específicos. Então, aquela conta que a gente tinha de que o corpo, para poder realizar as tarefas normais do dia inteiro, teria lá que consumir 3.000 calorias. 3.000 calorias.
Hoje em dia, cara, não tá precisando consumir isso tudo mais. Não, mas porque a você bate ingestão é 3 muito mil maior. fácil. Sim, mas uma pessoa não precisa fazer mais nada. Não. É que igual a gente tá A falando. pessoa que trabalha de home office, acorda, senta no computador, Acabou, trabalha. cara. Exato. Sim. O máximo que ela Volta, faz de deita de caminhada é da poltrona onde está sentado na Banheiro. mesa no banheiro. Sim. Ou comer alguma coisa lá fora, porque não faz mais nada. Não faz mais nada. Então você nota que toda essa evolução, esse conforto que foi criado para a sociedade, na verdade está prejudicando, de certa forma. A Porque as tecnologia pessoas era se pra deixam. ajudar, mas... Exato, mas a gente já era perceptível que isso ia de alguma forma ia acontecer. Sim. Da pessoa se... Lembra quando a gente era moleque, você escutava sempre aquela história, a carne, o hambúrguer do McDonald's, as vacas não levantam. Porque você lembra dessa história? O ser humano tá ficando dessa forma. Vai ficar atrofiado, porque não consegue fazer mais nada. E a gente vê muito isso daí. Não adianta você tentar induzir ou jogar a pessoa se você não treinar a cabeça dela e provar para ela que é importante realizar uma atividade física, seja ela qual for. Jiu-jitsu, corrida, bicicleta, que a gente faz tudo isso aí, mas tem que ter esse estímulo. E as pessoas, e a gente vê que o sistema parece que não deixa isso acontecer. Tudo te leva para o que você acabou de falar. Essa vida paralisada, do controle remoto, de levantar. Eu era da época de ter que levantar para trocar o canal da televisão, cara. Na minha casa era desse jeito. Hoje é tudo mais tão fácil, né? É prático. Exato. E aí tem algumas pessoas que já têm uma predisposição genética a ficar, né, ter mais, ficar obeso ou uma obesidade mais significativa. E nessas condições, só mudar a cabeça nem sempre é o suficiente. Às vezes precisa realmente de auxílio medicamentoso. Com certeza. Tem crianças que nascem com Coca-Cola na mamadeira, né? Aí já estimula o açúcar e vai. Fica difícil. Então, às vezes, precisa de auxílio medicamentoso, não só medicamentoso, mas todo o processo de emagrecimento, ele é um trabalho multidisciplinar. Ele precisa de um nutricionista, um médico, um psicólogo, psiquiatra em algumas condições também, porque, um educador muitos físico anos consciente. De uma forma errada, né? E é difícil tomar um choque e trocar tudo de uma vez. Por mais que às vezes seja um problema de saúde, que você seja obrigado mesmo de fato a emagrecer, até por causa não só por causa da parte estética, assim. Mas pensando principalmente em risco cardiovascular. Era isso que eu ia completar. Porque a gente não é só o perder peso pela parte estética. Eu acho que a parte estética, na verdade, deveria ser a última a ser pensada. Mas é pelo risco. Obesidade central, né? A circunferência abdominal a gente usa para fazer estratificação de risco cardiovascular. Quer dizer, risco de um infarto, um AVC, problemas de coração a longo prazo. Na maioria das pessoas, né? A gente pensa, principalmente pessoal aí na nossa idade, mas a longo prazo. Tem gente infartando com 40 anos. Até menos, né? Até menos, mas não era isso que a gente esperava. Isso não era recorrente, né? Não. Antigamente você não tinha esse status aí. Mas a gente vê que é o que você está falando. São essas condições que a sociedade nos propõe agora, desses produtos cada vez mais, para poder manter a adaptabilidade cada vez mais longa, vai se colocando cada vez mais sódio, enfim. Isso daí é prejudicial. Se a pessoa ainda não faz esse tipo de exercício, essas coisas ficam tudo dentro do corpo. E mesmo fazendo, vai ficar, né? Só de açúcar, vai parar no rim, né? Nossa, ali vai parando tudo, literalmente. Ali vai dar uma filtrada e o sal vai virar umas pedrinhas, né? Às vezes. E o açúcar é armazenado como forma de gordura. Sim. No fígado. Exato. No periférico. Se não tem consumo dele na parte tipo de exercício para queimar ele. Porque ele tá ali só pra isso. Ele só é gasto dessa forma. Ele se armazena como geração de energia por algum motivo. Até alguns medicamentos funcionam dessa forma, né? Pega essa gordura armazenada de fonte de energia, de açúcar, para se transformar em energia né? Dessa forma e facilitando a perda de peso. No começo você comentou que o exercício em excesso, o exercício profissional, ele também gera alguns malefícios para o corpo, né? Eu vi histórias que quando o atleta treina muito, corre muito, faz... qualquer atleta, ele também estimula o coração dele, né? Então, o coração é um músculo que ele vai ficando mais forte, né? E chega uma hora, esse coração todo musculoso pode gerar alguma patologia? Sim, na verdade a gente chama de insuficiência cardíaca quando o coração cresce. Existem alguns motivos para isso acontecer, como doença de Chagas, hipertensão mal controlada e uso de esteroides,
principalmente em excesso, não como reposição. E algumas doenças, não é autoimune, mas elas são hereditárias, a pessoa já nasce com elas. Isso faz o coração ir crescendo. Tem várias formas do coração crescer, proporção e tudo mais. Mas a forma esportiva, por exemplo, um atleta que não faz uso de reposição hormonal ou anabolizante, o coração dele vai crescer com o tempo, né? Na medida do... Depende do tipo de atividade física que faz. Um triatleta. Muito Nada provavelmente pedala. não. Que tipo de atividade física que pode ocasionar esse... Não um crescimento, mas esse coração ficar mais musculoso? Ai, Gustavo, eu vou ter que procurar. Porque Não. eu tive aula disso e eu não lembro. Às vezes bodybuilder, quais... porque eu acho que bodybuilder com certeza. Bodybuilder, mas aí, eu tava falando, tem vários tipos de crescimento. E eu sei que às vezes tem um crescimento externo e tem um crescimento interno, que ele diminui as câmaras lá dentro. Então o coração começa a não conseguir bombear o sangue suficiente. Eu acho que esse é até pior do que o crescimento externo, né? Tudo é ruim, pra falar a verdade. Mas eu lembro que tem uma tabela de quais atividades físicas facilitam essa hipertrofia cardíaca. A atividade física em si, só ela, não necessariamente levaria a uma insuficiência cardíaca, não traria prejuízo. Que eu lembre. Posso estar errada, posso ter que procurar isso de novo. Sim. Mas que eu lembre, a atividade física em si, por mais excessiva que seja, por mais intensa, por mais recorrente, ela não levaria a esse quadro de insuficiência cardíaca, da hipertrofia cardíaca. Ao contrário de quando usa-se substâncias. Sim. O problema é que o atleta profissional, muitas vezes eles fazem ciclos de substâncias, anabolizantes e qualquer outras que seja. Tem um famoso que corria aquela prova de pedal em Paris. Lance Armstrong. Exatamente. A galera usa. E então, eles fazem ciclo pra não ser pego no doping, né? Ter o tempo certo antes. Como é que funciona esse ciclo? Cara, eles... no caso do Lance Armstrong, era um negócio fora do normal. E, ele camuflava, né? Os russos tem alguns medicamentos que camuflam isso aí na hora. Mas aí o doping já sabe. Tem alguns pontos. É por isso que o doping, a lista do doping, ela é atualizada anualmente e ela é feita por categoria. Então, se eu não me engano, tem teste por urina, por cabelo, por sangue. Depende do tipo de substância. Saliva, acho que tem também. Tá vendo, Fabinho? Ó, depende do tipo de substância que eles querem testar, o tempo de permanência da substância no organismo. Porque cada lugar ela vai permanecer por um período. Então, quando eles querem usar, realmente você pega pra estudar quanto tempo demora pra ser metabolizada e tudo mais. E quanto tempo tem que parar antes. E aí, eles acabam fazendo uso de substâncias para treino mesmo, Sim. longe de competições, para ter um resultado para frente. Melhora a performance. Isso. E aí, isso a gente acaba pegando alguns problemas depois. Não, tem até o lance do Lance Armstrong, que eles faziam o seguinte, se a prova que eles tinham que correr era no final de semana, na segunda-feira eles faziam transfusão de sangue, retiravam o sangue do corpo, guardavam numa geladeira. Um dia antes da competição, eles colocavam esse sangue de novo, porque o corpo deles já tinha recuperado uma certa parte desse sangue, foi tirado e dava uma overdose de oxigênio. O cara tinha resultado e o doping não conseguia pegar. Ele foi o cara que mais foi. Camuflou o doping, o que mais testou de tudo, né? Foi 7, 8 vezes campeão. O ciclismo desse profissional, cara, se for fazer mesmo afinco, não cai todo mundo. Não sobra ninguém. O esporte profissional, eu acredito, às vezes, é muito esse jeito. Porque os resultados que a gente tem hoje nos esportes, cara, é desumano. Sim. Você fala, cara, humanamente é impossível você conquistar isso aí só com o que a gente tinha. Então você vê que tudo tem essa participação de substâncias que geram uma evolução, até um resultado melhor nos atletas. Isso aí é complicado. E a indústria do doping, é uma indústria. A indústria do doping, os meus professores na Faculdade de Educação Física diziam que está 20 anos à frente da indústria do antidoping. Sim. Porque a história do Capitão América, do super soldado, isso é verídico, cara. Quem fazia esses estudos são os militares, que sempre foi feito em cima disso aí. Tudo era em cima disso aí. Você pode ver que o exército americano não tem um cara fraco. Não. A NBA não tem um cara pequeno. Não, não tem jeito, sabe? Tem, futebol americano. Mas é que a gente tá falando, é uma indústria. Nos Estados Unidos, a gente sempre aqueles atletas que se destacam no high school, os coaches lá já identificam, cara, e já vão seguindo o cara. E já vai trabalhando a construção muscular do atleta, para quando chegar no profissional, não pega mais nada. Ele já foi transformado ao longo da vida, cara.
Então lá na frente, se for fazer resultado de doping, não pega. E aí tem um detalhe, por que a seleção dos Estados Unidos não levava os atletas da NBA para jogar as Não podia. Levava. Exato, era só levava universitário. Universitário. Os atletas. Agora, de aí top, você não. nota, eu já falei isso aí com você. Você olha a NBA da década de 90 e compara com o de agora. Não tem mais ninguém daquele tamanho. Gigante. Não. Com aquela massa muscular, tipo do Dwayne Johnson, que os caras chamavam de Superman. Cara imenso, cara. Acabou. São todos caras. Parece que o basquete brasileiro. Até Não tem mais porque cara no basquete, muscularmente pegar uma gigante, pessoa né? muito gigante, questão de massa, é difícil pra ela correr. Exato. Muito peso. Muito peso. O peso pra corrida É que ele é o complicado, independente do tipo de O peso. norte-americano, ele queria demonstrar supremacia em todos os esportes. Ah, Esse esporte em é tudo, meu. né? cara, Só no esporte. Exato. Não é? Isso Exatamente. é o que a gente falou aquela vez com o Rodrigo aqui. Depois que terminaram as guerras, os países se juntaram assim, focaram nessa parte do atleta, porque é uma forma de competir entre eles, de mostrar que o meu país é superior ao seu país. Outras formas de brigar. Exatamente. Número de Perfeito. medalhas Olimpíadas. Foi isso Estados mesmo. Unidos, Isso Estados China tá. Você via pelas primeiras Olimpíadas que teve na época da Europa, sei lá atrás, que tinha, quando tinha o governo na Alemanha. Às vezes era dessa forma. Queria provar que era uma raça superior. E Sim. você olhava, cara, todo mundo não era puro. Ninguém tava puro. Ninguém tá puro. Eu acho que não mudou até hoje. Não, é verdade, viu? Alexa, Evoluiu mais, Alexa cara, pode mais confirmar. tecnologia. Alexa pode confirmar. Tem muita gente pura ou não? Como é que tá o mercado aí dos atletas? Gente, as pessoas, elas mandam às vezes mensagem falando: oi, eu já uso anabolizante, mas eu compro paralelo. Você pode me dar receita? Porque agora eu quero comprar na farmácia. Eu fico tipo, cara, é real? Eu recebi essa mensagem? Ou, eu já Perderam a vergonha uso. total. Eu compro no mercado paralelo, mas onde eu compro não vende mais. Conhece outro? Aí o cara infarta, né? Ela Exato. tá assinando a receita do cara pra comprar na Exatamente. farmácia. E outra, não é só tomar, tem questão de exame, Sim, tem muitas sim. coisas que precisam ser feitas antes, durante, depois. Vários fatores, mas a pessoa chega já assim, Quer comprar descarado. receita? Mas Me passa a receita aí que eu Não tem vergonha quero. mais não, Você quer por quê? Nem te conheço, nunca te vi, cara. Pera aí, quer qual que é a sua melhorar rotina? fisicamente pra mostrar nas redes sociais que tá bem, tá? Propaganda lá não é assim que funciona. Hoje é Mas- instagramável. O cara Mas, vai gente, na você academia e vê não vai de pra malhar. longe a Pera. pessoa que usa. Ó, a mulher e o homem não vai na academia para malhar. Ó, dá um corte, viu, João? A mulher e o homem vai na academia pra tirar foto. Tem que Aí, fazer Não, vídeo nada do contra, treino. cara. Tá Oxandrolona, certo, exato. Hemogenin, Durateston, Deca, creatina e foto. Aí passa Exato. 30 dias sem, parece que tá com anemia, que tá com alguma Ficou coisa, doente, né? É uma coisa que eu sempre falo pro pessoal no consultório também. A gente precisa fazer comparação com pessoas reais. Não dá pra fazer comparação Sim. com a internet. Porque na internet, por mais que a blogueira fitness XY, Z, quem quer que seja, ela vive pra isso, ela vive disso. Ela não é uma atleta profissional, Não. então ela pode usar o que ela tiver vontade. 90% não vai nem admitir que usa. E aí a gente fica nessa, nossa, mas eu treino e não chego lá nunca. Claro, porque ninguém te contou o que tá fazendo. Exato. E não vai contar. Não. E não vai contar. Você só vai conseguir ver se a mulher for pra piscina e tal, a roupa de banho, porque ela vai estar com o grilo desse tamanho, né? Não é assim. Mas é complicado. Isso tanto pra homem quanto pra mulher. Às vezes as pessoas ficam num ideal, nossa. No homem atrofia, na mulher cresce, não é? Como é que funciona? É assim, com condições exageradas. Sim. Condições muito exageradas. Aí a mulher também fica com o queixo gigante. Isso também. Além de condições exageradas, tem a fonte do que você tá comprando. Por isso, fontes confiáveis são Não, então, sempre mas muito qual fonte vai ser importantes. confiável no mercado paralelo? Nenhuma. Então não tem jeito, a pessoa já Nessa aí não A pessoa tem já jeito. sabe os riscos que tá correndo. Mas mesmo assim, cara, por causa do que a gente tá falando, tentar se mostrar, tentar provar que. Estética, sabe? né? Chegar E assim- num patamar ideal. É, Ideal Mas da cabeça hoje, dela. hoje o cara não vai lá fazer um botox pra aumentar o queixo? vai, cara. Pra ficar parecendo o Ken Não, humano? quantas próteses de silicone tem? Não é, hoje em dia, você não se fala que é só silicone em relação à mulher. Tem silicone pro corpo inteiro, pro cara aumentar o bíceps, Sim. aumentar a panturrilha. Gente, tem silicone pro Tudo. queixo. Ué, exato. É. Vamos pôr silicone no queixo? Vou. Vou ficar igual Luzão. Ai, cara, a medicina evolui em todos os aspectos, né? E principalmente no aspecto estético, né? Então, o aspecto estético, às vezes, ele passa até do ponto. Algumas coisas são criadas pra melhorar, tipo, inseguranças, atrofias, assimetrias. E elas viram, na verdade, nossa, foco de vida.
recentemente eu descobri que existe harmonização corporal. Eu ia falar da demonização facial, né? Tem também. Demonização. Demonização. Aí, esse é o problema. As coisas começaram como harmonização pra você melhorar simetrias, deixar harmonioso é a intenção. Ficou demonioso. Só que as pessoas elas começam a fazer isso às vezes com cursos muito Pera então, pequenos. antes de você concluir. O que você acha da meu demonização facial? Não, o problema É um bullying. Sim. E assim, eu acho que o problema não é nem o que a gente estava falando aqui no começo. De procurar um bom profissional. Sim. Tem qualquer pessoa que fez assim, não chegou a fazer medicina, fez uma outra que trabalha um pouco, estuda um pouco da área da saúde na faculdade, já estão fazendo, não vou citar nome de profissão de nenhuma, mas a gente sabe que tem gente fazendo, e a pessoa não tem. Não, Fulvio, mas tem gente que não fez nem faculdade. Tem curso de estética que ensina a aplicar o Botox, né? Na verdade, se você pagar um curso pra Botox, existe curso de um final de semana. Você pagou, eles não pedem, tipo, um conselho de classe de nada. E o Botox, ele é uma substância que te causa uma alergia. Não é uma alergia, ele é produzido por bactéria. É uma bactéria. Grosseiramente, assim, falando. Sim. E ele é feito pra paralisar a musculatura. Mas, assim, tem que ver muito bem armazenamento, tem que ver diluição. Tem muitas coisas que você precisa ver. Teve um cara que morreu na maca de um cidadão que foi fazer um procedimento nele. Ele tinha intolerância, alergia, desligou. Acho que foi de ácido, né? Essa questão de ácido também é sempre uma briga do CFM com outros conselhos de classe pra ver quem pode usar, quem não pode, porque... Cara, é uma loucura, né? Dá muito trabalho. Ainda bem que a gente faz jiu-jitsu, né, Fulvio? Já nascemos feio. Então, não tem muita opção pra tá gente, né, cara? As coisas... Sai de lá ralado ainda, né? Elas foram criadas com um intuito específico, assim. Esses ácidos super fortes foram criados para tratamento de cicatriz, não é simplesmente por estética. Aquela cicatriz grossa, funda, bem assimétrica, idealmente, tipo né? um queloide, você diz, né? E mais ou menos, não queloide, chega a né? ser um queloide. Mas, por exemplo, cicatriz de acne, que faz aquelas buracos no rosto, sabe? Sim. Fica bem irregular e tudo mais. Então, assim, foi feito para melhorar essas coisas. O problema é que as coisas começaram a passar do ponto. Virou comercial. Virou comercial e virou, assim, briga de preço. Não só comercial. Se fosse todo mundo vendendo um produto de boa qualidade, sabendo todas as condições que você comprou o material, que você armazenou o material, efeitos colaterais, como resolver eles e tudo mais, era uma história. Mas começou a ser, tipo, banal, sabe? Eu vou no mais barato, independente de se estudou ou não estudou pra isso, quais são os resultados, o que a pessoa sabe, como a pessoa resolve. É simplesmente pelo preço. E a pessoa não busca o currículo Lattes, né? Não. Ela busca o currículo instagramável. Deixa eu ver a clínica. Exato, é bonito. Se é bonita, vou lá tomar um café. Mas a propaganda é algo do negócio. Propaganda igual assim, do negócio. Eu sei que tem, eu não sei como o nome do medicamento, mas eu sei que é usado para pessoas que têm diabetes e tá sendo comercializado para fazer perda de peso hoje. Sim. Não tem isso aí também? Tem. Olha só, vai entrando na área uma da outra, cara. Na verdade, o medicamento, que eu lembro da história, ele foi criado para tratamento de diabetes mesmo. Sim, aquela caneta que se aplica subcutânea, né? Isso. Aí foi visto nos estudos que tem uma perda de peso significativa. E que você, normalmente, paciente diabético que precisa disso, ele já é obeso. E que, tratando dessa forma, resultando em perda de peso, o paciente conseguiu deixar a diabetes completamente controlada. Teve uma perda de peso significativa, reduziu o risco cardiovascular, reduziu uso de medicação de uso contínuo para hipertensão, para outros problemas de saúde. Então, foi visto dessa forma. Aí passou a se estudar outras doses, porque a dose para tratamento é uma coisa, para tratamento de diabetes é uma coisa, e a dose para tratamento de obesidade é outra. Claro que tem que tolerar chegar nessa dose, mas são doses completamente diferentes para o mesmo medicamento. E esse foi um dos primeiros a ser comercializado com esse fim. Hoje a gente já tem outras alternativas no mercado. Inclusive, vai chegar agora para ser reabastecido nas farmácias nos próximos dias aí, falar até o próximo mês. Não sei se aqui em Franca chega até o próximo mês, mas enfim. O Monjaro, a Lilly, que é a farmacêutica responsável pela produção da medicação, soltou uma nota na última semana falando que vai liberar a venda no Brasil.
das canetas de 2,5 e 5 miligramas, que são canetas de tratamento inicial, assim. Pra diabetes. Não, aí ela já vem na bula da Anvisa mesmo, pra tratamento de perda de peso, pra... Rapaz, você vai vender Cara, igual não, água. eu vou Vai fazer assim, ó. Cara, não sabe o vai vender desespero. igual água mais, porque agora precisa de receita retida, igual de antibiótico. E quanto custa isso? E no mercado paralelo? É o mercado paralelo de história. Ai, não tem jeito, não tem como segurar. O que vai Do ter mesmo jeito que a que vai gente ter- compra Exato, antibiótico, vai exato. acabar que vai comprando. ter canetinha de açúcar Não, rodando cara, aí na vai ser- praça. o que- Já assim- fizeram muito isso com o Ozempic, né? Trocaram Sim, o material sim. por insulina e as pessoas passaram muito mal com isso. Olha isso aí, cara, é loucura, O cara. preço, eles estavam colocando entre R$1.500 e R$2.000 caneta. uma caneta. E a caneta dá pra um mês. Então, Só a que pessoa tem assim, que perder 20 quilos pra ela conseguir, vamos supor, valer a pena nesse valor. Né? o Aí não é muito problema mais Mas aí tem um fácil, a pessoa detalhe fazer também. tem um exercício. detalhe. Você não pode perder tudo isso de peso de uma vez só. Aí, tá vendo? Porque fazendo isso, você perde muita massa muscular. Sim, Muito mais do que perde gordura. sim. E perdendo massa muscular, você reduz o metabolismo. Então acaba virando um ciclo vicioso invertido do que a gente Você vai gostaria estar que virasse. sempre indisposto, sempre cansado. Aí a pessoa Exatamente. acha que é só comprar o Monjaro que tá tudo Exato, certo. cara, mas é isso que o pessoal quer hoje em dia, cara, que é conforto, né? É que é resolver do jeito mais simples. É. Não que tratamento seja Sim. considerado só um jeito simples, mas é bem menos trabalhoso com a medicação do que você fazer só mudança de estilo de vida. E às vezes algumas pessoas realmente não têm nem resultado sem a medicação. Com Mas tratamento, acompanhamento. precisa tal. de todo o contexto. Mas essas doses, elas são iniciais, seriam para os 2 primeiros meses da medicação, então depois precisaria aumentar, e aí eles não falaram nada ainda sobre doses maiores das canetas. Então, não sei, talvez eles esperem alguns meses Cara, pra mas se soltar você for ver isso. R$1.500 pra perder 20 quilos, Nossa, é muito rapaz. dinheiro. cara, Mas você tá louco. mesmo assim não vai dar 20 quilos, R$1.500 vai ser por mês, pra você perder 20 quilos de maneira adequada. Paga um plano anual na Não. academia. Ia ser né? uns 6 meses pra mais, 6 a E o que, que ela 8 perde num meses. mês com uma caneta de Monjaro? Gustavo, depende. Falando da dose inicial de 2,5, a gente espera, grosseiramente, pra mais ou pra menos, uma perda de uns 3, 4 quilos no mês. Cara, muita coisa, Fufo. Sem você fazer nada, só tomar uma canetada. Nossa, então. Isso Mas, assim, Fih, você vai sem ver fazer Você nada. vai ver Esse é o pessoal problema, entendeu? de Instagram. Vai, Vai cara, vai entrar fazer na pra trincar, caneta. sabe? Pra secar, pra diminuir o percentual de gordura, É. não vai? É exato. Pra fazer um ajuste final no shape. Às vezes nem é a pessoa obesa. É pra fazer esses ajustes, pra Eu- sair nas fotos bonitas. e Eu já tal. vi o pessoal postando também, usando pra ajuste É. de shape. É, isso aí, porque é o que mais vai. Quem consome, quem faz o consumo dessas. Todo esse N medicamentos para poder ter ganho de massa muscular, enfim, estética melhor, corporal, vai usar isso aí, cara. Os caras estão Ó, dispostos a pagar o vamos lá. mercado que movimenta esse Ó, pessoal fitness Vamos aí. falar é de muito 3 grande, mercados cara. aqui. Implante de cabelo. Faceta de dente, como é que chama? Sim. É lente, né? Lente de Lente. contato para dente. E Monjaro. Vai dominar o Brasil. Representa uma parte Vai vulnerável. dominar o Brasil, porque a pessoa quer tirar foto. É, cara. Quer tirar foto. Essa indústria da rede social é muito forte nessa. modificou. É assim, a gente não pode tirar o mérito da medicação de Sim, tratar realmente claro, um problema claro. crônico, mas o saber usar, saber pra quem Ah, mas não prescrever sabe. e Cidadão o não tem. acompanhamento. Eu acho que o acompanhamento profissional é um dos principais pontos. Tô pra falar isso no Instagram tem tempo, O sobre legal a dela importância citar, disso. O legal da Alexa citar é que acompanhamento mensal. Quantas vezes eu faço exame? Uma Ixi, vez por mês, Fulvio. Eu já perdi Pra as ver contas. como é que tá a vitamina, pra ver se... Não tá Porque certo, a gente né? começa a ficar cansado. B12 tá baixo. Começa a É, ficar desanimado, normalmente tá. cansado. Aí, E- vem cá. Aí o cara quer fazer o quê? Tomar bomba. Não, peraí. mas Você assim, não precisa o disso cara agora. quer tomar bomba pra resolver isso, mas ele não quer dormir melhor, ele não quer comer melhor, ele não tá disposto a criar uma rotina de treino. Então, assim, tem que levar em consideração esses fatores. É claro que a gente precisa sempre avaliar a vitamina. Depois do Covid, principalmente, vem tendo muitos estudos que tá muito difícil subir B12. Por mais que você reponha, por mais que reponha intramuscular, endovenoso, que tem uma absorção muito melhor do que a via oral, não que não seja uma via também, mas não sobe. As pessoas sobe um pouco, cai de novo. E cai significativo. Depois do Covid, né? Depois do Covid. Cara, e o Fulvio é tão legal Cara, que que engraçado. a hora que você toma uma injeção de B12, Não sente na garganta você já, né? parece um vampiro. Você faz assim, ó. Sente na Levanta, garganta. cara. Parece que já vem um cheiro, né, cara? Muito engraçado, né? Você levanta na hora.
Cara, se eu pudesse tomar B12 toda semana, eu tomava toda semana. É bom demais B12. Cara do céu. Inclusive, eu preciso fazer exames, que faz mais de um mês que eu não faço. Depois, assim, de fazer as reposições, é muito importante repetir, ver se deu tudo certo. E se não deu certo, a gente precisa começar a procurar por que não dá certo, né? Além do pós-Covid, que a gente ainda não conseguiu descobrir exatamente o que aconteceu. É muito recente, né? Não tem como avaliar, né? Exatamente. Eu tenho uma dúvida. Vacina. O problema é a gente falar só da vacina, que o vírus pode fazer a mesma coisa. Sim. Então, assim, é muito difícil falar foi um ou foi outro. Exato. Mas naquele momento, quando tá todo mundo morrendo, a vacina ainda era a melhor alternativa. Inclusive, teve mais uma polêmica. Um médico brasileiro, pesquisador, que ganhou o maior prêmio de pesquisador do mundo sobre a ivermectina. Sim, eu vi esse estudo. Você viu? Ele falou, você pode tomar que ajuda. Comprova, né, cara? Exato. Eu vi alguns estudos falando sobre modulação da imunidade com ivermectina, mas é um estudo bem complexo de entender. Sim, eu li e preciso ler de novo para formar uma opinião sobre o que tá descrito ali. Mas, não, enfim, uma opinião, né? Entender mesmo. Essas epidemias vão aumentar sempre. Isso vai acabar sendo recorrente. A gente tem mini-epidemias, né? Epidemias que é local, a gente tem. No momento, a gente tá com epidemia de vírus sincicial respiratório, de influenza. Dengue também, mas é que a dengue tem uma transmissão diferente, né? Pelo mosquito. Sim. Essas outras é... viral. Não, essa viral aí pegou oral, bastante gente aqui. Tem muito aluno que ficou parado esse mês por causa desse resfriado forte aí. E ocorre tudo, né? Diarreia, vômito. Acontece tudo isso. Que engraçado, né? E normalmente essa época de outono e inverno tem muito. Todo ano vai ter, né? Alguns maiores, outros menores. A melhor forma de você conseguir remediar isso aí é fazendo exercício físico, seja ele qual for. Isso é um outro ponto. Você a gente consegue ver. Né, que recebe já essas patologias de frente, né, cara? Pra guerrear. Exato. O corpo tá em atividade, o corpo tá ligado no que tá acontecendo ali, de frente tá pronto ali, né, cara? A gente consegue ver também que as pessoas que tiveram menos sequelas quando pegaram Covid naquelas versões bem intensas durante a pandemia, ou que até mesmo precisaram ir pro hospital, foram entubadas e tudo mais, eram atletas. Claro que tivemos atletas que morreram. Tivemos atletas em estado grave. Atleta que eu digo assim, pessoas igual a gente, faz atividade física de maneira contínua. Eles tiveram uma resposta muito melhor. Tiveram, de maneira bem grosseira, infecções mais leves, resposta melhor quando precisou ir ao hospital, permanência mais curta em leito de UTI, quando precisava entubar, ficava no tubo por menos tempo. Então, assim, era uma população menos de risco, ao contrário de pacientes com doenças crônicas, os pacientes muito obesos, fumantes, que já tinham algum grau de comprometimento. Então, assim, realmente a melhor alternativa, atividade física. Atividade física, manter um estilo de vida saudável. Com alimentação, com atividade física. Mentalmente também ajuda muito. Parece um café aqui da tarde, uma mesa de boteco. Verdade, parece. Exato. A gente vai trocando ideias. Todas as dúvidas que a gente tinha em relação a isso daí, né, cara? Vai fluindo. E o tanto que é importante, né? Fazer uma sequência de consulta ao médico, exercício, boa alimentação. A gente já sabe mais geral. ou menos. Acho que depois dos 30, né, Alexa? Nem precisa chegar depois dos 30. Hoje em dia, né? O interessante é você já começar fazendo essa prevenção, já praticando esporte desde sempre, cara. O ideal é você pôr na rotina de uma criança já, fazer atividade física. Isso é muito importante. Física, mas eu digo assim, um acompanhamento, porque passa os 30, cara, faz assim. Depois dos 30, a gente tende a ter algumas reduções na vida. A evolução natural do corpo chega até 30. Evolução natural do corpo. É porque assim. 30 pra frente, queda livre. Pensando um tempo atrás, a expectativa de vida nossa era 60 e poucos anos. Verdade. Então, com 30, você já tava assim, metade. Já tava, nossa, viveu demais. Mas agora a gente vive até 90, 100, fácil. Apesar de todos os pesares, chega-se a 100 anos. Então, assim, a gente tem tecnologia para fazer a máquina durar mais tempo. Então, precisa realmente tomar cuidado com isso. Começou a cuidar nessa faixa etária e vai longe, né? Que só uma transição. 40 anos os caras estão infartando. Opa, a gente consegue, com isso, prevenir infarto, prevenir hipertensão, prevenir alguns distúrbios de sono, ter disposição para continuar ativo. E acho que, no fim das contas, ser um idoso ativo independente. Que é aquela pessoa que consegue levantar e sentar sozinho, ir ao banheiro sozinho, tomar seu banho sozinho, fazer as suas atividades diárias. A gente tem até umas listas de atividades diárias de idoso para avaliar grau de dependência.
E o que você normalmente, considera idoso hoje? por lei, acho que é 60 ou 65, não é? 65 mais? 65 mais. Estamos longe ainda. Tá. Mas você pega muito idoso de 65 super ativo, super novo, que você não pensa nem que tem essa idade. Então, tem muitos Vai de fatores pra pessoa gente pra levar. pessoa, né? Tem muita coisa pra gente levar em consideração. O estilo de vida que a pessoa teve durante a vida toda, a alimentação que teve durante a vida toda, exposição solar também é muito importante pra gente conseguir até avaliar a idade da pessoa. E tentar prevenir, assim, de chegar num grau muito dependente, porque a gente faz essas listas de avaliação de atividades diárias, dependência de atividade diária para idoso. E muitas vezes, quando a gente pega um idoso muito dependente, eles são sempre idosos sarcopênicos. Idosos que não fazem, nunca fizeram atividade física, não têm musculatura, eles são literalmente pele e osso. Então, eles não conseguem fazer nada sozinhos, porque eles não têm musculatura para sustentar isso. Eu tenho até um paciente que os pais dele fazem personal. Não é aquele personal, nossa, eles estão ali levantando muito peso, mas eles estão fazendo atividade física de maneira diária, com acompanhamento, com intenção de fortalecer. É muito interessante, porque aí você previne queda em idoso, você já previne muita coisa, assim, favorece um envelhecimento bem saudável. A gente é adepto a isso, né? Tem Sim, pessoas cara. que treinam com a gente lá de 65 anos mais, né? Exato. Tem Você não treina na mesma pastores. intensidade que o pessoal de 20, mas continua treinando. Que é importante. Exato. O importante é E continuar. assim, o interessante é que a gente vai, conforme vai chegando a idade e as suas condições vão diminuindo, a gente vai adaptando com aquilo que você consegue fazer. Sim. Às vezes consegue manter o mesmo perfil que você tinha de 20 anos atrás, porque mudou o jeito de fazer. Então, a ideia sempre do jiu-jitsu é engraçado, de trabalhar muito a cabeça, porque você assim, quando vai ficando mais velho, consegue antecipar. Eu falo que é experiência, né? Mas consegue antecipar o que os caras vão fazer. Somos Pra anciões. sofrer menos, cara. A gente vai Porque- ficando mais preguiçoso também, né? Porque a gente vai pensando mais, exatamente. vai tendo mais cadência, Exato. cautela. E, Alexa, o que você indicaria para uma pessoa hoje que não faz atividade física e quer tomar um monjaro da vida? Olha, tomar um monjaro como tratamento de obesidade, ótimo, é uma escolha maravilhosa de medicação. Mas ele não faz milagre sozinho. Fazer atividade física é essencial, não só para perda de peso, porque nenhuma atividade física bate uma alimentação ruim, mas fazer atividade física para ganho de massa muscular, que melhora o metabolismo, vai consequentemente melhorar todo o processo de emagrecimento, vai fazer fortalecimento, previne queda quando idoso, previne doenças cardiovasculares quando mais velho, não necessariamente idoso. Então, assim, não começou a fazer atividade física, passou da hora de começar. E para aqueles que te mandam mensagem pedindo uma receita para anabolizante? Nossa, Ai, não é gente. que os caras têm vergonha, né? Que não é possível, cara. Porque já fica a dica aqui, cara, ó. Exato, pelo amor de Deus, né, cara? Eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem o que responder, Eu acho que a questão do uso de anabolizante tem indicações e principalmente contraindicações, não é simplesmente tomar. Além disso, saber da onde tá tomando, fazer o acompanhamento quando indicado, fazer o acompanhamento certinho. São acompanhamentos mais regrados, acompanhamentos mais curtos, dosagem de exames recorrentes para ver se tá tudo bem. Não só de exames laboratoriais, mas também precisa avaliar toda a saúde cardíaca no uso da medicação. Então, quer só uma receita? Não é comigo, sinto muito. Vai Se no for... plantão. Não, nem Tá no vendo, plantão Fabinho? vão dar. Mas assim, se suspeita que tem indicação de usar, acha que tá precisando e tudo mais, marca uma consulta, vamos conversar, vamos avaliar as condições, ver principalmente E não tem... necessariamente porque marcou a consulta que você vai não, aceitar. exatamente, mas avaliar se não tem primeiro contraindicação ao uso, depois Se a pessoa indicação. precisa uso. mesmo de fato, né, cara? Exato, às Ela vezes a chega lá com pessoa tá só... 1.500 de texto, né? às vezes a pessoa tá só com ideia na cabeça e tá tudo ótimo nos exames dela. Principalmente porque a dosagem da testosterona ela é um pouco complicada, porque é um hormônio que ele é pulsátil, ele não é contínuo. Então, às vezes você dosa, ela tá muito baixa ou muito alta, e no fim das contas nem era aquilo, não tem sintoma. Então, assim, até a indicação de uso, ela não é exclusivamente laboratorial. Sim. Tem sintoma, principalmente sintoma. E a pessoa quer resultado, às vezes, na verdade, estético, né? A maioria das pessoas quer resultado Às vezes estético. elas vão procurar pelo estético Sim, mesmo, não lógico. porque acha que tá cansado, porque tá Exatamente. com testosterona baixa, não. É porque elas querem estética rápida.
É isso aí. Bom, passamos do prazo, né, Joãozinho? Eram 1h e, enfim, estava muito legal o papo, viu, Alex? Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Várias coisas, né, encerrar, né, Fulvio? Sim. Deixa uma mensagem aí para todos que estão nos ouvindo. O que você gostaria que fosse feito? O que você indicaria para eles? Fica à vontade. Bom, gente, eu acho que de mensagem geral tenham um estilo de vida saudável. Sem pensar em peso, sem pensar em estética, mas em ser saudável, em nutrir o seu organismo, em prevenir doenças que são preveníveis a longo prazo, em ter uma velhice saudável, confortável, tudo mais. Façam atividade física, comam bem, mas também não deixem de viver por conta disso. Conviva com outras pessoas, o dia que você tá afim de não comer bem, não coma bem naquele dia, volta ao normal no dia seguinte. Não tá afim de treinar, não vai hoje, mas volta a treinar no dia seguinte. Então, tenha seu tempo, tenha seu espaço, mas não deixe de ter um estilo de vida saudável. Fulvinho, isso aí, cara. Sua vez aí, ó, pra gente finalizar com chave de ouro. Aí, pessoal, ó, esse mês agora, saindo um pouco da atmosfera aqui que a gente tá falando com a doutora, tem seletiva da Carson Grace, que nós estamos elaborando aí, né, Gustavo? E vai ser no que dia que é mesmo? Dia 22? E vai ter antidoping. Tá vendo, Fábio? É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem atentos que a gente vai soltar uma data surpresa para vocês, que como é seletiva, vocês não precisam saber. Vai ter um presente especial. Vai ter surpresinha. Até a próxima, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.